Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor. Põe a minha tela. No Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo de número 8. Versículos de 1 a 3. Vamos lá. Lucas 8, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, esse texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre esse tema, as mulheres e o reino de Deus. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo de adoração, pelo tempo de quebrantamento, que nós, ó Santíssimo Deus, podemos expressar através dos cânticos, através dos hinos, através das orações. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que de maneira alguma a minha vida venha empobrecer a Tua palavra, mas que o Teu Santo Espírito fale ao coração da Tua igreja, aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, ó Pai, que da mesma forma o Senhor fale, trabalhe no coração de cada um e que possamos sair daqui transformados e abençoados pela Tua palavra. Oramos assim, ó Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, o Evangelho de Lucas, por que escolhi o Evangelho de Lucas? Porque o Evangelho de Lucas é o Evangelho das mulheres. Lucas é o que mais fala sobre as mulheres, 43 menções sobre mulheres. Ajuntando Mateus, Marcos e João, juntando todos eles citam e mencionam 49 vezes mulheres. Somente Lucas, no Evangelho de Lucas, ele menciona 43 vezes mulheres. E as mulheres no primeiro século, é importante a gente entender isso, elas eram marginalizadas, eram excluídas, não podiam participar de certas reuniões, até no templo havia o átrio das mulheres, separado dos átrios dos homens. As mulheres não podiam aprender na sinagoga, não poderiam ensinar, não poderiam anunciar e pregar aquilo que estava escrito na Torá ou nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. E Lucas é o único que menciona algumas mulheres, como está aí. Ele é o único que conta a história de Isabel, é o único que conta a história mais detalhada de Maria. Lucas que fala sobre a profetisa Ana, uma mulher profeta de Deus, fala sobre a viúva de Naim, fala sobre Maria Madalena, como lemos, Joana, também Susana e as demais mulheres que aparecem aqui, é mencionado aqui. É o que fala sobre Maria e Marta, irmãs de Lázaro, e Maria estava aos pés do Senhor Jesus, aprendendo do Senhor Jesus. Ele estava ensinando a Maria, irmã de Lázaro. Também ele fala aqui a viúva, de insistente que clamava, usando esse termo nas parábolas, a mulher que procurava a moeda perdida, e as mulheres de Jerusalém que choram quando Jesus vai à crucificação. Então ele menciona, somente nesse evangelho tem a menção dessas mulheres, além de outros nos sinóticos, nos evangelhos que são Marcos, Mateus e Lucas, mencionam também. Então, ele dá essa ênfase de que essas mulheres são alvos do amor de Deus, da ação misericordiosa do Senhor Jesus. E por isso ele trata de maneira maravilhosa esse tema e fala sobre
as mulheres. Mas vamos caminhar um pouco aqui nesse texto e ver sobre essas mulheres no reino de Deus. O que o texto nos ensina, o que o texto nos instrui. E no capítulo de número 8, versículo 1, a gente já vê aqui, aconteceu depois disto. Disto o quê? Por isso nós temos que entender o contexto do texto. Então, aconteceu depois disso, Jesus estava numa casa, foi convidado para um jantar, onde estavam ali autoridades religiosas e também publicanos, homens ricos, homens de posse. E quando tinha um jantar desse jeito, somente os homens comiam. E no meio desse jantar, uma mulher aparece. Uma mulher aparece e chora aos pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, é um gesto de adoração e gratidão por aquilo que Cristo havia feito em sua vida, em sua família, e por isso, como um gesto de gratidão, ela se prostra e adora diante do Senhor Jesus. Os convidados e as pessoas da casa repreendem isso. Não gostam dessa atitude porque ela quebrou o protocolo, tanto social quanto religioso, de uma mulher estar ali, interromper um jantar onde tinham homens, e ainda mais um rabino também ali presente. Mas Jesus não censura a mulher, censura todos aqueles homens, e elogia aquela mulher, e repreende o dono da casa. E Jesus, em vez de excluir, Jesus abraça essa mulher. Jesus elogia essa mulher, Jesus recebe o louvor e a adoração dessa mulher. Então, depois desse jantar, depois disto, Jesus sai para continuar a anunciar o evangelho do reino de Deus. E Jesus sai por todas as aldeias anunciando o evangelho do reino de Deus. Essa é a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Jesus tinha uma missão e uma mensagem: anunciar o evangelho do reino. A igreja tem que ter isso em mente. É algo inegociável anunciar o evangelho do reino. Se você quer ouvir sobre política, há muitos palanques por aí. Se você quer ouvir sobre economia, tem muitas escolas por aí. Você quer ouvir sobre autoajuda, tem muitos sites, muitos coaches e muita gente que pode ensinar você sobre isso. Mas na igreja se prega o evangelho do reino. Aqui é o lugar, e isso nós não negociamos, porque quando nós pregamos o evangelho do reino, a nossa vida é transformada, a nossa casa é transformada, a nossa mente é renovada, e aí nós compreendemos sim, sobre política, sobre autoajuda, sobre economia, sobre isso, sobre aquilo, porque fomos alcançados pelo evangelho do Senhor, e temos uma cosmovisão, uma maneira de enxergar, segundo o evangelho do Senhor Jesus, segundo a orientação do Senhor Jesus. Por isso, aqui é lugar de pregar o evangelho do reino de Deus. Se você vem atrás de qualquer outra coisa, esse não é o lugar. Aqui é o lugar de nós anunciarmos e pregarmos o evangelho do reino do Senhor. Você quer ouvir o evangelho? Venha à igreja. O papel da igreja é ouvir e pregar o evangelho. Quando a igreja deixa de pregar o evangelho, ela perde a visão missionária. E Jesus nunca perdeu o foco. Na sua caminhada da Galileia até Jerusalém, o alvo dele é de cidade em cidade, cidades grandes e cidades pequenas. Muita gente ou pouca gente. O papel dele era anunciar o evangelho do reino. O meu papel e o seu papel é anunciar o evangelho do reino onde o Senhor nos enviar. Essa é a nossa responsabilidade. E o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é que nós temos que pregar e anunciar, é que o homem se distanciou de Deus. O homem desobedeceu a Deus. O homem, por causa disso, se torna inclinado ao pecado, a viver uma vida longe dos caminhos do Senhor.
e por si só não consegue voltar ao Senhor e alcançar a salvação. Por si só ele não consegue, porque está destituído da glória de Deus. Houve o pecado e Deus não suporta o pecado, e por isso o homem está longe do Senhor. E por mais que ele queira sozinho, ele não consegue. Sabendo disso, e com o propósito disto, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo, o próprio Deus se encarna para morrer por esse homem na cruz, para dar salvação. Envia o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo, regenera essa vida e o ajuda a viver uma vida santa e reta diante do Senhor, até que Ele venha. O Evangelho é o Evangelho do perdão, da graça, onde Deus nos chama ao arrependimento, a vivermos diante dEle. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça do Senhor Jesus. Você é salvo? Tem certeza da sua salvação? Porque um salvo anda de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. Anda nas pegadas do Senhor Jesus. Vir à igreja não te torna salvo. Saber versículos de cor não faz de você uma pessoa salva. Entregar o dízimo e oferta não te faz salvo. Quem nos salva é Cristo Jesus. E como salvo em Cristo Jesus, eu vou andar nas pegadas de Jesus. Às vezes eu tropeço, mas eu me levanto. O Augusto Nicodemos dá um exemplo de, já que eu estou salvo, posso fazer qualquer coisa mesmo, que eu vou ter a salvação? Ele fala, não, ele dá uma ilustração de que ele fez uma viagem muito longa. E nessa viagem de, vou colocar aqui, 5.000 quilômetros, o pneu furou uma vez. Eles tiveram que parar e consertar. E continuar a jornada. Agora imagina, se você está numa jornada de 5.000 quilômetros, cada 100 quilômetros, o carro fura o pneu. Alguma coisa está errada. Na nossa caminhada até a glória eterna, podemos tropeçar. Mas viver no tropeço é uma coisa totalmente diferente. Por isso a pergunta, você é salvo? O Senhor Jesus nos chamou para anunciar essa salvação, de que por você mesmo você não consegue. Por isso Ele pede que você se arrependa dos seus pecados, e peça que o Espírito Santo venha sobre a sua vida, reine sobre a sua vida, mude as suas atitudes, para que você possa andar nas pegadas de Jesus. Hoje é o dia. E o Senhor Jesus ia de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, entrando em algumas casas, anunciando o Evangelho do Reino. O Evangelho é essa boa notícia, de que eu não consigo, mas Deus trabalha por mim e me dá a salvação. E reino? Reino, nesse contexto aqui, é o governo total do Senhor sobre a nossa vida. Ele tem o controle e nós, como súditos, já que Ele é o rei desse reino, nós somos súditos e vamos obedecer o Senhor Jesus. E eu costumo sempre dizer, quanto mais servo do rei, mais livre eu me torno. Há muita gente que pensa que quanto mais ele tem liberdade, ele está assim curtindo a vida, mais liberdade ele vai ter. Não, quanto mais servo do Senhor Jesus, mais livre eu me torno. Jesus ia de cidade em cidade, anunciando o Evangelho do Reino. O reino é o governo de Deus sobre a nossa vida, a salvação, o cuidado, direção de Deus sobre a nossa vida. Jesus anunciava a boa notícia do reino de Deus. A missão da igreja é levar o Evangelho para todos os lugares. E Jesus nos deixou um exemplo para que isso possa acontecer. E o texto continua e fala que esses discípulos e essas mulheres caminhavam junto com o Senhor Jesus.
Olha só o versículo de número... No final do versículo de número 1. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também, Jesus não tinha apenas 12 discípulos, 12 seguidores. Aqui diz também que iam mulheres junto com ele. Além dos 12, havia muitas outras mulheres, como diz o texto. E muitas outras mulheres. Algumas mulheres que é mencionado o nome, e depois no final, e muitas outras, as quais prestavam assistência com os seus bens. Segunda lição que a gente aprende aqui, queridos, é que Jesus é o modelo dessa missão. Esses 12 estavam aprendendo com o Senhor Jesus, e essas mulheres também estavam aprendendo com o Senhor Jesus. Jesus tinha 2 grupos aqui, os 12 discípulos e as mulheres. Na missão do Senhor Jesus não há distinção entre homens e mulheres. Jesus não faz essa distinção quando chama essas mulheres para caminhar com Ele. Homens e mulheres são chamados e capacitados para proclamar o reino de Deus. Iam com Ele, homens e mulheres, nesse caminho, nessa jornada, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. No contexto histórico, um rabino não ensinava mulheres. Não era da tradição ensinar mulheres, porque as mulheres eram consideradas indignas e incapazes de aprender seus ensinamentos. Um rabino, um mestre judeu, considerava uma vergonha ser abordado por uma mulher. Por isso que a mulher samaritana fala: como tu, judeu, conversa comigo que sou mulher? Como que você que é mestre para conversar comigo? Quem que aprendeu aos pés de Jesus e ele com prazer ensinava? E até repreendeu quem não estava fazendo isso. Maria. E ela escolheu a melhor parte. Olha aqui, como que Jesus ele quebra esse paradigma da tradição e da religião. Ele como rabino, e era conhecido como rabino, não só ensinava as mulheres, como as chamava para caminhar com ele, para anunciar o evangelho do reino. As mulheres em Jesus e no cristianismo não só aprendem do evangelho, como pregam o evangelho. E Jesus nos dá o exemplo disto. E é algo maravilhoso, revolucionário para a época. Por isso, mulheres, vocês são chamadas para andar junto com os 12, com os 70, com quantos forem, para aprender aos pés de Jesus e proclamar o evangelho do Senhor Jesus. É isso que ele nos dá o exemplo de que nós somos igreja. E quem são essas mulheres? São mulheres que foram abençoadas, tocadas, transformadas pelo Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, eu como gratidão quero segui-lo e quero proclamar também essa verdade. Da mesma forma que eu fui abençoada, eu quero abençoar outros também e vou junto com esse mestre para anunciar essa salvação. E menciono o nome de 3 mulheres aqui. Maria Madalena, da qual foi expulso 7 demônios. E essa mulher estava com Jesus porque foi tocada pelo Senhor Jesus, ela foi transformada pelo Senhor Jesus, e porque isso aconteceu na sua vida, eu quero me dedicar na propagação do evangelho do reino. Joana, uma mulher muito rica, esposa do procurador de Herodes, que era um oficial do rei. Alguns teólogos dizem que ela é esposa, aqui menciona que é esposa de Cusa, que é um oficial do rei, procurador do rei. Provavelmente, lá em João 4,46, há a cura de um oficial do rei. O filho está doente em casa, longe, e ele fala, pede para o Senhor ir chamá-lo.
pede para o Senhor ir até a sua casa para curar o seu filho. E Jesus fala, pode ir que seu filho já está curado. Mas como? Vá que seu filho está curado. Quando ele chega lá, falam, o seu filho foi curado, ele está bem, mas quando foi isso? A mesma hora que o Senhor Jesus tinha dito, pode ir que seu filho está curado. Provavelmente, é a esposa desse oficial do rei. E que porque foi abençoada, ela quer abençoar com a sua vida e com os seus bens, o ministério do reino do Senhor Jesus. E fala aqui também de Susana, o nome significa lírio, mas só é mencionado aqui e nada mais. Mas o que nós sabemos, que são mulheres que foram abençoadas pelo Senhor Jesus, salvas pelo Senhor Jesus, tocadas pelo Senhor Jesus e por causa disso, querem ir com Ele até Jerusalém para proclamar o Evangelho do reino de Jesus. Querido, Jesus tinha poder para transformar, multiplicar pães. Ele podia fazer isso todos os dias. Jesus tinha poder de tirar moeda de boca de peixe todos os dias. Jesus tinha o poder de transformar pedregulhos em pedras de ouro. Jesus podia ter moedas nas árvores. Mas ele não faz isso. Ele é auxiliado por essa sociedade de mulheres, sociedade auxiliadora feminina, para sustentar o ministério do Senhor Jesus. Como Ele me abençoou de tal maneira, eu quero abençoar não só com a minha vida, mas também com os meus bens. E diz aqui, com os seus recursos, prestavam assistência com os seus bens. São mulheres gratas, mulheres agradecidas, que sabem quem está seguindo. E Jesus aceita isso como modelo para a igreja, que homens e mulheres devem sustentar a obra missionária. Nós, com os nossos recursos, devemos abençoar o reino de Deus. Assim como essas mulheres fizeram, e Jesus deu exemplo para mim e para você. Jesus tinha essa sociedade auxiliadora feminina, que acompanhava de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Estavam dispostas a suportar muitas ofensas, rejeição de cidade em cidade, porque eram mulheres, estavam seguindo um bando de homens. Que tipo de mulheres são essas, né? Provavelmente tiveram muita rejeição, mas perseveraram até Jerusalém, até a ressurreição, essas mulheres. Igreja, não foi uma mulher que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Igreja, não foram as mulheres que abandonaram o Senhor Jesus no Getsêmani e fugiram. Não foram as mulheres que negaram Jesus 3 vezes. Mas foram as mulheres que estavam ali com Jesus no seu maior sofrimento. Elas estavam na crucificação de Jesus, elas estavam na caminhada de Jesus até a cruz, elas estavam quando Jesus foi depositado numa tumba. Essas mulheres foram as primeiras a visitar o túmulo na manhã seguinte, no domingo, e estava vazio. Foram elas que ouviram do anjo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Foram as mulheres, não os homens, não os 12 que fugiram, mas elas permaneceram gratas, agradecidas por tão grande salvação. E quando elas anunciam a ressurreição de Jesus, os homens não acreditam. Vão lá para ver. Os do caminho de Emaú estão até lá tristes. A gente ouviu falar que umas mulheres foram lá no túmulo de manhã e ele tinha ressuscitado, mas não demos bola. Mulher, né? Mas Deus dá honra a essa sociedade auxiliadora feminina. Se você olhar o texto, são as mesmas mulheres. O texto diz, as mulheres que seguiam o Senhor Jesus.
A Igreja Presbiteriana do Brasil traz todo segundo domingo de fevereiro a lembrança de que a história da Igreja de Deus, a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, passa pelas mulheres auxiliadoras, pelas mulheres guerreiras, pelas mulheres servas, pelas mulheres que, alcançadas pela graça do Senhor, querem agora servir de todo o coração o Senhor Jesus. A história da igreja passa por essas mulheres, por Martas, por Marias, por Lídias, por Joanas, por Trifesas e Trifosas, passa por Alices, passa por Arildas, passa por Suleides, passa por Raquel, por Simone, por Emiliana, por tantas outras mulheres. A história da Igreja Presbiteriana passa por essas mulheres valorosas. A história da Igreja de Limeira passa pela casa da dona Catarina Greve Diber, onde a igreja se reunia sempre ali com festa, tinha culto. Vamos fazer um salão aqui para receber a igreja. A história da igreja de Limeira passa pela casa da dona Olga Maier, que era um ponto de referência para pastores. Dona Júlia Conte, pastor não passava aqui, ou seminarista, sem ir para a casa da dona Júlia Conte. E eu posso dizer outras mulheres ainda, aqui da nossa igreja, Mercedes, Clélia Vargas. Quantas mulheres valorosas. E hoje vocês fazem parte dessa história. O Senhor Jesus chama não só 12, mas muitas mulheres, como vocês, para fazer diferença no reino de Deus. Mulheres que foram abençoadas, mulheres que foram alcançadas pela graça e que hoje querem com gratidão abençoar outras vidas. É isso que o Senhor Jesus nos traz, nos revela e nos mostra. E termino aqui. Se voltar aqui. Passa aí para mim. Aí. Gratas pelas misericórdias recebidas das mãos do nosso Senhor, seguiam Jesus, proclamando e apoiando o reino, o ministério de expansão do reino de Deus. Assim eram essas mulheres. A história da igreja de Deus é a história de mulheres de Deus na proclamação do evangelho do reino. Vocês fazem parte dessa história. E eu louvo a Deus por isso. Pelas mulheres valorosas e abençoadas que nós temos em nossa igreja. E por causa disso, gostaríamos de continuar orando e abençoando a vida de vocês. Que vocês possam sair daqui hoje, ouvindo do Evangelho e pregando o Evangelho. Por isso, para isso o Senhor Jesus nos chamou.